Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus te ilumine, você de perto, de longe. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho que vocês estão demonstrando por mim, pela missionária Alcione, por Petros. Obrigado. E se por algum motivo a gente não conseguiu mais contato com algumas pessoas tão importantes, que os números de telefone multiplicaram-se e a gente se isolou para orar um pouquinho e terminar o livro Enigma dos Sonhos. O livro Enigma dos Sonhos vem aí com muitas páginas de interpretações para você. Eu quero falar hoje sobre o Evangelho surreal. Ou seja, aquele Evangelho que só existe muitas vezes na imaginação de alguns. O Evangelho é coisa simples. É a coisa mais simples que existe. Jesus pregou para pescadores, iletrados, homens doutores, e o Evangelho serviu tanto para um como para outro. O que acontece muitas vezes é que alguns criam um Evangelho surreal, que é um Evangelho que sai de uma realidade fictícia e faz com que a pessoa ache que é sem ser, ou pense que tem sem ter. Temos hoje evangelhos que vivem criticando os outros, que eles se acham detentores, conhecedores e portadores e fazedores do verdadeiro Evangelho. Então eles ficam criticando todo mundo, aí eles acham uma vírgula na Bíblia, aí vai lá, olha aqui, não existe essa vírgula no original. Que original? Não existe o original? Existem grupos radicais que geram conceitos teológicos surreais. Conceitos de supercrentes. Se fizer sol eu não tenho calor, se chover eu não me molho. E não é bem por aí. Não é bem por aí. Nós não deixamos de ser seres humanos. Nós não deixamos de ser humanos. Somos seres humanos. E somos falíveis, temos falhas. E o Evangelho é a coisa mais simples do mundo. É obedecer a Deus e apartar-se do mal. As demais coisas são doutrinas partidárias de partidos religiosos, como o PT, o PMDB. Aí existem também partidos religiosos, que Deus não é contra. A Assembleia de Deus tem direito de ser a Assembleia de Deus. A Igreja Batista tem direito de ser a Igreja Batista. A Universal tem direito de ser universal. A Mundial tem direito de ser mundial. São os partidos. A Igreja de Deus não é a mundial. A Igreja de Deus não é a universal. A Igreja de Deus não é a Assembleia de Deus ou Batista ou qualquer uma outra. A Igreja de Deus é o povo que obedece a Deus, que estão dentro dessas igrejas. Pelo motivo delas existirem e terem culturas e doutrinas próprias, não quer dizer que eles não sejam cristãos. Porque ao grupo, família, é dado o direito de ter a sua cultura particular. Então o Evangelho de Jesus é um Evangelho totalmente adaptável. O mesmo Evangelho que a Igreja Assembleia de Deus prega é o mesmo Evangelho que a Igreja Universal prega. Pastor, é muito diferente. É porque os grupos são diferentes. Por exemplo, se alguém gosta de gritar, vai para a Assembleia de Deus. Se alguém precisa brigar com o diabo, tem as igrejas de libertação. Se alguém quer estudar ou tem um culto assim light, soft, vai para a Igreja Batista. De sorte é que, como nós não somos iguais, como é que nós queremos que todas as igrejas sejam iguais? Sobre a questão da religião organizada, defeitos e falhas tem, são inúmeros. Por quê, pastor? Porque nós somos cheios de defeitos. E as igrejas são feitas de homens. Até os anjos de Deus tiveram defeitos. Lembre-se que a rebelião aconteceu no céu, na presença de Deus. Como é que a gente não quer que uma igreja não tenha problema? Então se cria um evangelho surreal. Por exemplo, eu sei que existem exageros de um lado, de outro,
Mas, por exemplo, a questão financeira. A igreja ela tem que ter condições financeiras. O pastor tem que ter condições financeiras. A pior coisa do mundo é o pastor não ter dinheiro para pagar suas contas. Bem, tem aquela igreja que o pastor tem que trabalhar, pois vai lá para a igreja. E tem outras que o pastor trabalha só para os membros. E os membros dão o dízimo, ajudam o pastor com toda alegria. Então não precisa tanta crítica. Geralmente quando nós apontamos alguém, nos julgamos melhor ou mais aperfeiçoado do que esse alguém. Mas nos mundos dos diferentes, todos aqueles que querem ser diferentes são mais iguais do que os iguais. Os caras que querem ser santo demais procuram um rombo. Você vai encontrar uma cratera. Os caras que querem ser santo demais, quando você olha direitinho, o cara é um raparigueiro, um ex-raparigueiro, um ex-prostituto, né? É a mesma coisa que a pessoa que quer mostrar santidade demais, às vezes viveu uma vida muito devassa. Mas ele tem o direito dele. Então temos que dar o direito das pessoas, ter o direito deles. O evangelho surreal é aquele evangelho que muitos têm a ideologia que é aquilo, mas não é. Toda moça solteira que está no círculo de oração tem a ideologia que o Deus vai trazer o príncipe encantado para ela. Mas depois de 26 anos de evangelho, olhando a igreja e vendo um bocado de mulher virando moça velha, eu notei que não é bem assim. Aí eu não me casei, pastor, porque Deus não quis. Aí já é uma explicação para gerar uma satisfação com o rombo, com o buraco que ficou na vida. Você não casou por N motivos. Mas por que Deus queria que Antônia casasse e Severina não casasse? Por que Deus queria que um casasse e outro não? Severina transou com Deus e o mundo e casou 2 vezes e ainda casou de novo. E aquela outra pobrezinha ainda é virgem e continua virgem e talvez fique virgem para sempre. Ou sozinha. Então, o evangelho surreal é quando nós criamos paródia, poesia, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, carrego meu pai no bolso, minha mãe no coração. Pensando que ser crente é algo assim, um extraterrestre e totalmente iluminado, impecável. Eu não vejo por que pessoas se admiram tanto com os erros dos outros, tendo ele os seus próprios erros, né? Eu sei que uma conversa um pouco chata, mas o Matuto sempre diz, o Matuto lá do sítio, que o pum dos outros sempre fede mais do que o da pessoa. Então as pessoas preferem, olham para os erros dos outros e criticam os outros como se eles não tivessem erros e defeitos. É claro que também a gente não pode fechar os olhos para muitas coisas e ter opiniões, mas alguns fazem de suas críticas o seu evangelho. Cuidado com poesia demais. Você tem que ser crente. Pastor, eu sou do reteté, retetei. Então vá ser do reteté, pule, salte, mas tudo tem limite. Pastor, eu estou com 50 anos, mas faz 30 anos que Deus me prometeu me dar um homem, e nem que eu espere mais 80, você não vai viver tudo isso para esperar, não vai não. Crente não adoece, crente não tem doença, Jesus cura, eu creio, e quantos milagres Jesus já fez no nosso ministério. Mas crente adoece sim, porque crente é gente, crente deve, não deve dever, mas deve. Crente tem problema, crente é gente. Aquele evangelho surreal, antigamente, passa muito por questão cultural. O crente não podia raspar as pernas, não podia raspar o sovaco, não podia, né? Outros não podia raspar a barba, o homem não podia usar gravata, ali era cultura pessoal. Mas era algo surreal, algo poetizado. Então nós não devemos criar ou viver em cima de poesia, mas em cima de realidade. Quando você olhar para a Bíblia, você vai ver a Bíblia muito mais prática do que a gente pensa. Tem gente que poetiza demais, uns espiritualizam demais, outros de menos. Que o Espírito Santo de Deus nos dê equilíbrio para fugirmos da poesia e vivemos o Evangelho simples como ele é. Não precisa tanta vírgula, tantos is, tantos originais. Sou teólogo, formado no Velho Testamento, no curso superior de teologia e missões. Estudei muito.
apesar do meu sotaque, que alguns acham, pelo fato de eu ser nordestino, eu sou burro. Ao contrário, eu tenho certeza que o Espírito Santo usa o nordestino, usa o gaúcho, usa o paulista. Isso é ideologia de gente besta. Mas não precisa tanta letra, tanto buraco, tanta doutrina para você descobrir Deus. Deus é maravilhoso e existe. Ó, eu estou aqui no bosque. Daqui a pouco eu vou orar lá dentro do bosque. Ó, cigarra cantando, as árvores balançando, o vento batendo no meu rosto. Que coisa maior para você sentir Deus. Não precisa tantas gias, teologias, filosofias, gias. Bem, você quer estudar para ser mestre, estude, e deve ser estudado. Eu estudei. Alguém pode dizer tudo, menos que eu não sou mestre. Né? Pode dizer que minha orelha é grande, pode dizer que eu sou feio, mas eu estou na moda, né? Mas não pode nunca quebrar o curso que eu fiz. Apesar de alguns calvinistas ainda tentar. Mas Deus é simples. Deus é simples. Não precisa, não é Jesus, é Yoshua, porque os achados não sei da onde, e porque sempre num tom de crítica, de achar que sabe mais do que os outros. Nós todos somos iguais, a farinha é tudo do mesmo saco, é comer farinha e feijão, é tudo a mesma coisa. Um dia os irmãos chegaram para mim, pastor, a igreja católica matou muito crente, Babilônia. Eu nunca fui contra a igreja católica, nem você. Eu sou contra o diabo. Aí eu cheguei para ele, isso é mesmo. E os crentes mataram mesmo de crente. Pastor, não diga isso, pastor. Diga, digo, porque eu estudei história. E se você estudar, você vai ver os calvinistas matando gente, à torta e à direita. Houve guerra e mataram com força. Igrejas anglicanas, cristãos ortodoxos. Nenhum pode falar de nenhum. Ninguém pode falar de ninguém. Porque todo mundo tem rabo preso com o passado. Crente tem rabo preso com o passado. De sorte é que nós temos que viver o conteúdo das coisas. Eu não quero viver a igreja católica, mas eu sei que dentro tem muita gente boa, que tem um coração para Deus. E se Jesus vier, essa pessoa vai ser salva. Poxa, então, pelo amor de Deus, Ave Maria, crê em Deus Padre. Como é que pode um pastor dizer uma coisa dessa? Só vai ser salvo os crentinhos da Assembleia de Deus, os crentinhos da Deus de Amor, os crentinhos não sei da onde. Será? Se Jesus fosse salvar dessa forma, o céu estaria vazio. Não, os outros vão ser salvos pela ignorância. Então vai ter só chinês, porque chinês, a religião deles é outra, eles não conhecem nenhum evangelho. O critério que Deus vai usar no juízo final é outro. É o critério dele, não é do rol de membro feito pelo advogado da igreja fulana de tal. Tem igreja que foi fundada faz 2 anos, 3 anos, e acha que só ela vai para o reino do céu, só ela, porque ela não raspa o sovaco. Então, são coisas surreais. Só nós vamos para o céu porque nós não falamos o nome de Jesus, falamos o nome de Yoshua Hamashi. Esse nome de Yoshua já tem 4 variações ou 5 de igrejas que vivem brigando entre si. Uma é Yoshua Hamashi, outra é Iaoshua, outra é não sei o que lá, Shua. Então, eles são divididos e querem dividir, eles gostam de ser divididos e têm o direito de ser dividido, seja dividido. Quer brigar, quer arengar, quer criticar, critique. Mas eu digo para você que está me assistindo, que gosta do canal Joilson de Assis, viva um evangelho simples, de pessoas de bom coração, que sabem que esse mundo é uma passagem, e que a religião é apenas um partido. Mas é você que tem que ser eleito, não é o partido que tem que ser eleito, é você que tem que ser eleito. E como é que você é eleito? Com o coração bom para Deus, sabendo que isso aqui tudo é uma passagem, que a gente vai passar por aqui, todos os tronos são temporários, tudo que você tem vai passar. Eu sou o imperador da China, eu sou o Qin. Você conhece a história do Qin? Qin foi o construtor das muralhas da China. Da onde veio o nome China? E o imperador Qin, ele unificou toda a China, que eram vários clãs. Os clãs que não quiseram obedecer, eles matavam, e os clãs que obedeciam, eles anexavam. E se tornou o maior império do mundo até hoje,
O maior império do mundo é a China, que os países do mundo todinho temem. Você pensa que os países temem os Estados Unidos? Tem a China. A China é calada, mas ela é uma potência muito grande. Inclusive, talvez você esteja me assistindo pelo computador que tenha sido feito na China ou tem peças da China. Pois bem, o imperador Qin queria viver para sempre e contratou todos os bruxos do mundo para criar fórmulas para ele viver para sempre. Ele acabou morrendo envenenado por chumbo, já que um deles disse que se ele tomasse uma gota de chumbo, por dia ele iria viver muito. Ele começou a tomar e se envenenou. Pois bem, ele não queria deixar o reino que ele construiu para ninguém. A vida é só uma passagem, gente. Não tem para que brigar por religião. Você tem que ter a sua doutrina. É claro que tem que ter religiões muito estranhas, pesadas e perigosas. Você sabe o que eu estou dizendo. Aí a gente também não deve ter nem inimizade e nem amizade. Deixa eles para lá, né? Mas também não adianta a gente entrar em partidos. Eu sou da Universal. Aí eu digo, eu sou da Mundial. Bem, você tem o direito de ser da Mundial. O apóstolo Valdomiro é uma bênção. E Bispo Macedo também é uma bênção. E a Igreja Assembleia de Deus, bênção também. E a Igreja Reformada também bênção. O importante é que você seja uma bênção. Ou em uma, ou em outra igreja. Não é a igreja fulaninha de tal que vai abençoar você. É Deus e suas atitudes que vão abençoar você. Não são eles que vão levar você para o céu. Mas eles ajudam, pregando o evangelho e te orientando. Não adianta você entrar nessas questões loucas de brigar. Ah, porque eu descobri, pastor, vem cá, pastor. O cara chegou para mim, vem. Sim. Eu descobri algo na Bíblia, vai mudar tudo. Eu digo, é. Não existe o nome Jesus na Bíblia, não. É Yoshua Hamashi. Sim, grande coisa. Yoshua Salvador, Jesus Salvador. Às vezes o cara não sabe nem o português, quer falar hebraico, grego, aramaico. Ali trata-se de uma religião politizada que leva a pessoa a estar ligada ao Estado de Israel, que é uma bênção. Mas temos que ter cuidado com o fermento dos fariseus. A Bíblia diz assim, para concluir, não vos meteis em questões loucas. Quem nasceu primeiro foi o ovo, não a galinha, a galinha. Eu pego o ovo, instalo o ovo e come, pega a galinha e come a galinha. Eu quero saber quem foi que nasceu primeiro. Não chega em concluir, não, foi o ovo. Não, peraí, não foi o ovo não. Foi a galinha, não foi o ovo. Peraí, eu vou comer a galinha, vou comer o ovo e acabou com tudo. Para que brigar, para que arengar, para que discutir? Se você não concorda com determinada doutrina ou forma de culto, deixa eles cultuar, porque eles não estão cultuando você. Pastor, mas aquilo ali é uma seita. Bem, deixa a seita. Você controla o mundo? Qual é o poder que você tem de controlar o mundo? Você não controla nem sua urina. É verdade. Se chegou na hora de você urinar e você não urinar, você se mija. Então você quer controlar o mundo, o mercado comum europeu, a religião fulana de tal, deixa a religião fulana de tal viver a realidade dela. Porque a vida que você tem que mudar é a sua própria vida. Aí sim, você tem que administrar. Você não tem que administrar Dilma, o Brasil, os Estados Unidos. Você tem que administrar você mesmo e ser feliz. Ser feliz. Não, pastor, mas a Bíblia fala que o homem não pode usar roupa de mulher e a mulher não pode usar roupa de homem. Mas como é que na época de Jesus todo mundo usava vestido? A única diferença era a cor. É mesmo, é, pastor? É. Jesus usava vestido. Maria Madalena também usava vestido. E Maria, mãe de Jesus, também vestido. Só era diferenciada a cor. Então não adianta dizer que calça é de homem e que saia de mulher. Isso é questão cultural, que eu respeito. Mas não adianta a gente entrar numa questão surreal. Ou aqueles irmãos que dizem, não, eu não vou nem trabalhar, Deus vai me sustentar. Bem, se você for um pastor, se você tiver pessoas que lhe ajudem, aí Deus pode sustentar você para você pregar o evangelho, né? Porque um cantor
teria capacidade de ser sustentado pelos seus súditos, e um pastor não teria. Entendeu? Um cantor de sertanejo comprou uma fazenda, e todo mundo, eita, é fulano de tal, comprou uma fazenda. Se o pastor comprar um sítio, meu Deus do céu, a mesma coisa. Então, viva a sua vida e seja feliz. Tenha um coração para Deus e faça o bem. O evangelho é simples. Não precisa de tanto paz e luz para você. Muita paz e muita luz no teu caminho. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Seja feliz. Cuidado com muita poesia. Alerta, Jesus, o Espírito Santo. Abre os teus olhos. Homens são homens e homens podem se enganar. Você pode se enganar, você pode errar, você tem que dar o direito de você ter se enganado. Não, pastor, eu tive uma visão há 10 anos atrás de um homem que vinha pulando num pé só e de repente ele olhava para mim, piscava o olho assim para mim, é este homem que eu vou casar. E o mistério, não, aí tudo bem, você sonhou com um pé só, pode até ser, mas já passou 20 anos, mas eu estou esperando. Não é, o sonho tem prazo, não é, você se enganou. Todos podemos nos enganar, podemos errar, podemos fracassar. Ninguém quer fracassar, ninguém quer errar, mas somos humanos. Ah, mas eu sou crente da igrejinha fulana de tal, do pastor presidente fulano de tal. Mas o pastor deu uma dor de barriga, ele é humano também, você é humana. E Jesus é por todos nós. Pelo fato de ter dado alguma coisa errada na tua vida, não quer dizer que Jesus não esteja com você, não. Porque há essa possibilidade de dar errado, embora que nós não queremos e vamos lutar para não dar. Mas se deu, então o que é que pode fazer? Se levantar, lutar e vencer. Porque Deus é maior na tua vida. Paz e luz para você. Paz e luz na tua vida.